Shalom. Eu já vou desejar Laila Tov, que nós já estamos chegando no horário do pôr do sol, um dia já está se findando, o outro iniciando. E eu quero começar já com a oração, porque o nosso estudo de hoje ele é longo, embora vá ser só a primeira parte. E eu preciso explicar várias coisas, porque nós vamos estar falando de coisas que pode ser que muitos ainda não tenham nem escutado ou imaginado. Então oremos. Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti, Pai, por estarmos aqui com um novo estudo proporcionado por Ti, por estarmos aqui a falar com nossos irmãos, a explicar algo que realmente será uma novidade para muitos. Agradecemos a Ti, Pai, por nos dar essa responsabilidade, porque isso demonstra que crê que possamos fazer, porque nos deu subsídio para isso, porque nos deu entendimento para isso e continua nos dando a cada dia para que possamos dar um passo, nem que seja de 1 milímetro, em direção à Tua pessoa, em direção ao alvo, para que possamos ser aceitos e libertos naquele dia. Peço a Ti que, por intermédio do Teu Santo Espírito, ajude aqueles que ainda não têm total visão, não que eu tenha, mas tem gente que tem menos visão, para que possam entender o motivo desse estudo, a razão pela qual Tu colocaste em minha mente pesquisar esse assunto. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, irmãos, eu quero iniciar dizendo o seguinte. Shaul nos diz com muita sabedoria, o Rabino Shaul, mais conhecido como o apóstolo Paulo pela cristandade, ele nos diz que nós devemos notar tudo, observar tudo e reter o bem. O que significa que essa coisa, de você, aqui não me toques, não. Tanto que ele também diz isso. Que é um erro muito grande, essa doutrina do não toques, não comas, não bebas, Não que ele esteja dizendo isso contrário à lei. Ele está dizendo isso contrário a você não querer experimentar para poder conhecer. Conforme diz o salmista, o pai o conhecia desde o ventre da sua mãe. Em outras palavras, o que ele quer dizer é que tudo o que aconteceu na vida dele, até aquele momento em que ele faz esse salmo, era de conhecimento do pai, de conhecimento prévio do pai, de que assim seria. Nós vemos no próprio Davi, que ele era uma pessoa humilde, era um pastor de ovelhas, de sua família, era o mais novo. Ele não devia ter muita cultura, mas ele foi escolhido, Ele foi aquele que o pai quis colocar no lugar de Saul. Ele cometeu coisas erradas na vida dele. Porque não é porque nós aceitamos, ou porque nós somos aceitos, desculpe por aceitamos, Não é porque quando o Pai nos chama e nós vamos até Yahushua e Ele nos elege, que nós nos tornamos santos. Não. Até os pentecostais sabem que o Pai está moldando, o barro, o vaso, eles falam vasos de honra, e sabem que está escrito na palavra que existem vasos para a honra e vasos para a desonra.
E isso nos demonstra o quê? Que existem, né, os eleitos e os não eleitos. O Mashiach nos diz: muitos serão chamados, mas muito poucos eleitos. Como eu falava de David, né, ele cometeu adultério, assassinato e outras coisas. Mas veja que a posição dele perante essas coisas, né, era de imediato arrependimento. Por quê? Porque o que ele tinha vivido, o que o pai lhe tinha mostrado, o que ele tinha visto no mundo, ele foi guardando aquilo que era importante, aquilo que era bom. Tem gente que diz, mas será que Davi está entre os escolhidos? Eu não tenho dúvida. Porque observem a diferença, né, por exemplo, entre o rei Saul, que chegou até ir a uma mulher, né, uma necromante, né, que conversava com os mortos, para falar com Samuel. Esse, que bem ele guardou, né? Ele procurava respostas, talvez para se defender dos seus próprios erros, ao invés de arrepender-se perante o Pai e pedir o seu perdão. Então, todas as pessoas que existem, que já existiram, que existirão, elas são vamos dizer, a mistura de tudo aquilo que elas passaram. Como não é de desconhecimento da grande maioria, eu vim conhecer a Bíblia. Eu já tinha 30 e poucos anos. Mas eu sempre estudei. Eu sempre li. Muito. Mas eu nunca fui religioso. E esse nunca fui compreende até o hoje. Né? Embora eu já tenha sido presbítero, pastor, diácono, ancião, alguns me chamam de Hiroshi, outros me chamam de mulher, eu nunca fui uma pessoa religiosa, mas sim uma pessoa curiosa e sim uma pessoa levada pelo Pai a adquirir conhecimento, e sempre tive dentro de mim esse discernimento do mal e do bem. Pratiquei muito mais coisas más do que boas durante a minha vida, é claro. E ainda hei de praticar outras mais, não sou santo. Mas com certeza, eu poderia ter praticado muito mais se eu não tivesse me deixado levar, embora eu nem soubesse. Embora não seja uma escolha, né? Nós não escolhemos, nós somos o que somos, pelo nosso Pai. Me arrependo de muitas coisas, mas novamente eu digo, se eu não tivesse passado por todas as coisas que eu passei durante a minha vida, em todos os sentidos, mesmo naquelas coisas que eram pecados contra o Pai, mesmo naquelas coisas que não eram boas, eu hoje não seria o que eu sou. Porque cada ser é lapidado pelo Pai e é posto dentro daquele vaso o conteúdo que o Pai quer que esteja lá. Porque assim como Moshe, né, teve a sua missão de ir buscar o povo, né, no Egito, assim como ele nasceu e
acabou sendo criado pela filha, né, de Faraó. E quando ele descobriu, ele cometeu um crime, ele matou, ele fugiu, constituiu vida, casou-se, teve filho. E chegou um dado momento em que o pai o chamou e disse: volte ao Egito e liberte o povo, e liberte o meu povo. E ele disse: não, eu sou um homem de poucas palavras, eu não posso. Ele tinha consciência da pequenez dele, ele tinha consciência de que ele não era nada. Aí está a diferença de você observar tudo e reter o bem, ou observar tudo e reter aí o que você acha melhor. Uma pessoa que foi criada pela filha do faraó, no palácio de Faraó, não poderia ser uma pessoa que não tivesse cultura. Mas ele diz que ele era um homem de poucas palavras. E o pai lhe deu um cajado e disse: vá e faça o que eu mandar. Ele foi utilizado desde que ele nasceu. Ele foi criado pela filha de Faraó e por Faraó. Tinha como amigo, né, o filho de Faraó. Justamente porque ele tinha que aprender sobre a cultura, sobre a forma que agia aquele povo. Para que por intermédio dele, Yahweh pudesse ser glorificado. Então muitas coisas, né, principalmente as pessoas supersticiosas, os evangélicos, o Testemunho de Jeová e tanta gente mais, né, se a gente for ver quase todos, né, eles têm assim medo por um lado e por outro lado eles condenam coisas as quais eles nem conhecem, apenas porque ouviram de alguém que aquilo não é bom. Shaul não disse para você, né, dar nota para as coisas, né, se é bom ou ruim, à medida que você vai ouvindo quem já passou por aquilo. Mas não, ele diz: observe tudo e retende o bem. Isso é uma coisa para cada um de nós. Porque o Pai usa cada um de nós de uma forma. Justamente porque o Pai tem para cada um de nós, cada um daqueles que Ele chama, cada um daqueles que é eleito, uma missão diferente. A missão de Moshe era buscar o povo de Yahweh, o povo Yashuru, estava há 400 anos, né, detido no Egito como escravo. E para que ele conseguisse isso, ele tinha que entrar no castelo e conversar com o faraó, que era o amigo dele, o irmão dele. Então o pai o preparou para isso. Quem mais se qualificaria? Estão entendendo? Então tudo que nós praticamos em nossa vida, na verdade, o resultado é você se olhar no espelho. Entendem? Eu estou falando tudo isso porque o assunto que nós vamos estudar hoje é um assunto complicado, delicado e que muita gente pode achar até estranho estarmos tocando nele. Mas o intuito, né, o resultado que buscamos com esse estudo é um pouco diferente, né? Nós já falamos N vezes, né, a respeito dos concílios da Igreja Romana, onde foram criados
os dogmas, onde foram criados as tradições, onde foi criado até o próprio Jesus Cristo. E percebemos que para muitas pessoas isso não adianta, porque tem gente que você fala a palavra Bíblia e para ela a Bíblia é coisa de ignorante. Eu já fui assim. Por isso eu sei dizer que existem pessoas assim. Para mim, as pessoas que seguiam a Bíblia era o povo ignorante, que não tinha capacidade de entender coisas mais profundas. Mas isso era o Pai me preparando em outros campos para que eu pudesse, no futuro, estar abandonando as práticas erradas, estar abandonando o erro e só aguardando aquilo que é bom e começasse a me dedicar aos 33 anos de idade à palavra dele, a qual eu nunca deixei. Tentei, mas nunca consegui deixar. Porque depois de ver muitos livros, ler muitos livros de filosofia, livros de esoterismo, livros, enfim. Eu era muito fã desse tipo de leitura. Eu hoje posso dizer com toda a propriedade e conhecimento de causa que o livro mais profundo, mais importante, realmente é a palavra de Yahweh. Não porque ele é o mais vendido, porque na verdade o que é a maioria não é o certo sempre, mas podemos citar também que é o mais vendido. Por quê? É uma pena que na mesma proporção que ele é o mais vendido, ele é o menos entendido, né? Porque não depende de quem compra o livro, mas sim de quem o chama. Mas sim, se ele é semente da mulher ou semente da serpente. Então existem vários poréns, mas um nós temos que ter como ponto zero. Cada um de nós é a soma de tudo aquilo que realizou em sua vida, tanto de bom como de mal. Por exemplo, pode ser que alguém mate alguém, ou alguém, né, um ladrão. Hoje em dia a vida não vale mais nada, eles atiram para matar, por causa de nada. Mas continue fazendo, achando que é normal, e a cada dia que ele faz, ele acha mais normal ainda, que é o que nós vemos ocorrer no mundo de hoje. O aumento do que é contra a lei. Agora, se alguém mata uma pessoa e imediatamente após percebe o erro e se arrepende, é diferente, né? Então, mesmo de matar uma pessoa, ele vai reter o bem daquilo. O que é o bem daquilo? É saber que aquilo é um erro, e saber que ele errou, e saber que ele pecou contra nosso Pai, que colocou em suas leis: não matarás. O nosso estudo de hoje vai falar de um personagem, que não é fictício. Porque nós temos falado sempre, né, muito do misticismo grego, do paganismo romano, do helenismo grego, que transformou, né, vamos dizer assim, o Taná nessa palhaçada que nós vemos hoje, né, que veio da Igreja Católica para cá. Da mesma forma que nós podemos olhar para o judaísmo e
perceber, né, também a palhaçada que se tornou a partir do momento que passaram a usar um Talmud, um Zohar, ao invés do Taná. E olha que eles são nossos irmãos e são do povo. Mas assim foi a vontade do Pai, endurecê-los até o momento correto. Nós vamos estar falando sobre um personagem que nós lemos sobre ele apenas no livro de Atos. Né? Simão o Mago. Ok? Eu sei que pode ser que a leitura, pode ser que o estudo desse assunto lhe pareça estranho. Tanto que eu quis torná-lo tão claro que eu ia fazer o estudo para durar tipo 1 hora. Mas na verdade eu vou ter que fazer 2 estudos, né? Porque primeiramente eu teria que demonstrar quem era, o que ocasionou essa pessoa e o que diziam dela e o que dizem dela até hoje, para depois poder demonstrar qual foi a utilidade dessa pessoa no plano de Yahu. Ok? Então nós vamos começar a ler aqui a palavra de Yahu lá nos Atos dos Emissários, né? Capítulo 8, os versos de 9 a 25, onde nós iremos estar conhecendo Simão o Mago. Está escrito assim: E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria. Para quem não sabe, Samaria foi a capital da Casa do Norte, Israel, né? Da Casa do Norte, Ashur. Tá? Esse homem, né, dizendo que era uma grande personagem e ao qual todos atendiam, né, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Yahu. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, lembram-se de Filipe? Foi um dos primeiros diáconos, né? Escolhido naquela passagem onde houve aquele conflito entre os gregos e os emissários, né? Com relação às viúvas. Ele estava em Samaria. E muitos começaram a crer, né, naquilo que ele estava lhes pregando, acerca do reino de Yahu e do nome de Yahushua HaMashiach. E muitos foram chamados e eleitos, tanto homens como mulheres, é o que nos diz a palavra. Aí a palavra diz assim no versículo 3: E creu até o próprio Simão, e estando com o povo, ficou de contínuo com Felipe. Ou seja, ele creu naquilo e se grudou em Filipe, que pregava aquilo, como todo aquele que é chamado deveria fazer, para aprender mais. Porque não adianta você dizer: eu aceito Jesus Cristo, como o povo fala por aí. Não. O Mashiach foi muito específico: e de fazer discípulos, ensinando-os tudo o que vos ensinei. Então nós temos sempre que ter um mentor, nós temos que ter aonde buscar informações, para que o Espírito possa usar essas informações e nos mostrar o significado correto.
E aqui diz, e creu até, no 13, né? E creu até o próprio Simão. E estando com o povo, ou seja, ele passou a estar junto com Yeshua, né? Ficou de contínuo com Felipe, ou seja, pegando informações. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, ele estava atônito. No 14 diz assim, os emissários, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que os enviados em Samaria receberam a palavra de Yahu, enviaram para lá Kefa, que é Pedro, e Ahuanã, que é João. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Ha-HaKodesh, ou o Espírito de Santidade. O 16 é um texto todinho colocado entre parênteses, que significa que ele pode não ser bem assim, como significa que ele pode ter sido apenas inserido. Não digo, nesse momento não é um momento para a gente estar estudando a veracidade ou não dessa parte. Vamos lê-la. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente tinham crido no nome de Yahushua. Ou seja, eles tinham crido no reino, eles tinham crido porque o Pai deixou eles verem, claro, foi dado a eles verem essa verdade, mas eles não tinham sua porção ainda do Espírito de Santidade, o Ha-HaKodesh. Aí diz que tanto Kefa quanto Yahuanã, lhes impuseram as mãos e eles foram recebendo a parte de cada um do Ruá de Yahu. No 18 diz assim, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos emissários era dado o Ha-HaKodesh, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Ha-HaKodesh. Mas disse-lhe Kefa, o teu dinheiro seja contigo, para a perdição, pois cuidasse que o dom de Yahu se alcança por dinheiro. Tu não tens parte, nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Yahu. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Yahu, para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim, a Yahu, para que nada do que dissestes vinha contra mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra de Yahu, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o reino de Yahu. Então, Atos dos Emissários, capítulo 8, versículo 9 ao 25. Então, esse relato, esse breve relato, vamos dizer assim, encontrado no livro dos Atos dos Emissários, capítulo 8, 9 ao 25, é a única referência direta que temos na Aliança Regenerada a respeito de Simão o Mago. Mas nós notamos, por exemplo, que nas cartas de Shaul, de Kefa e Ahuanã, que existia um movimento paralelo ocorrendo ao mesmo tempo. E esse segundo movimento ganhando muito mais rapidamente adeptos. Para que nós possamos compreender mais a respeito desse assunto, devemos nos ater a certos versículos e depoimentos históricos. Depoimentos históricos sobre quem? Ou sobre o quê? Sobre o personagem Simão o Mago. Porque muitas vezes, eu mesmo, já cheguei a pensar que Simão, ali naquele momento, ele foi para outro canto. Na realidade, ele foi para outro canto.
mas não parou ali. Vamos observar aqui, né, que ele tem um livro, ele escreveu vários livros. Esse aqui chamado de Apófisis Megali, que foi escrito no primeiro século da Era Comum. De onde retiramos aqui um trecho para que vocês possam entender a gravidade do que Simão começou a iniciar a partir daquele momento em que ele foi barrado pelos emissários. Observem o que encontramos no livro dele. Certa vez, faz tempo, eu, através dos meus poderes, veja, os poderes dele, transformei o ar em água, e a água novamente em sangue, e solidificando-a em carne, formei uma nova criatura humana, um menino, e produziu um resultado muito mais nobre do que o Criador. Ele o criou da terra, mas eu o fiz do ar, uma tarefa bem mais difícil. Depois eu o desfiz e o dissolvi novamente no ar. Então, por esse, digamos, versículo do livro dele, né, nós podemos já perceber que tipo de pessoa era Simão. Simão se cria um Deus, chegando ao ponto de dizer que tinha feito algo mais maravilhoso do que o próprio Ru. Muita gente já ouviu falar em Dante Alighieri, né? Foi o criador do inferno lá, né? Da forma que ele escreveu. Um escritor memorável. Eu li o livro, né? A Divina Comédia Humana, e é muito, muito bacana, muito legal, muito bem escrito, né? Eu que gosto de ficção. E ele é muito conceituado. E é interessante que ele escreve, né, na Divina Comédia Humana a respeito de Simão o Mago. Então vamos primeiro aqui conhecer, né, a história de Dante. Para que nós possamos compreender melhor o que ele dizia. Dante Alighieri, né, ele nasceu em Florença em 21 de maio, entre 21 de maio e 20 de junho, não se tem a data, né, certinha, de 1265 da Era Comum. Ele foi um escritor, né, poeta também, político, florentino, né, na Itália, e que nasceu na atual Itália. É considerado o primeiro e maior profeta da língua italiana, definido como il sommo poeta, ou o sumo poeta. O escritor francês, né, Victor Hugo, que também é muito conhecido, né, que viveu entre 1802 e 1885, ele diz que o pensamento humano, né, atinge em certos homens, né, a sua completa intensidade. E cita Dante Alighieri, né, como um dos que marcaram os 100 graus de gênio pelos seus escritos. E dessa forma é a sua grandeza, né, que a literatura ocidental está impregnada pela sua poderosa influência na escrita. Sendo extraordinário o verdadeiro culto, né, o testemunho também do filho Jacopo Alighieri, seu filho, né, que era um hipocorístico, né, de Durante, um seguidor.
Nos documentos era seguido de patronímico, né? Alighieri, ou do gentílogo Alighieri, enquanto a variante Alighieri afirmou-se como o advento de Boccaccio, que é um outro escritor muito famoso. Ele foi muito mais do que liberato, né? Numa época onde apenas os escritos em latim eram valorizados. Ele redigiu um poema, né, de viés épico, ao mesmo tempo que teológico, que se chamava La Divina Commedia, ou a Comédia Divina. O grande poema de Dante, né, que é uma das obras-primas da literatura universal, né, e um dos pontos mais altos, segundo alguns, atingidos pelo espírito humano, a comédia se tornou a base da língua italiana moderna, né, e culmina a afirmação de modo medieval de entender o mundo. Ou seja, um escritor de ficção e também historiador acabou por modelar o pensamento medieval do mundo. Nós podemos dizer que mais de 90% daquilo que nós conhecemos hoje, em termos religiosos, principalmente a cristandade, partiram de colocações desse padre. A obra foi originalmente titulada Comédia. E depois Boccaccio, né, já em 1800 lá, rebatizou essa obra, né, com o adjetivo divina. Então virou-se, né, a Divina Comédia. A primeira edição, né, que adicionou o novo título foi a publicação do Humanista. Para quem não sabe, humanistas são aqueles que não creem em algo. Eles acham que o homem é capaz, né? Então, a publicação que foi feita pelo humanista veneziano Lodovico Dolci, que foi publicada em 1555, o Gabriele Giolito de Ferrari. Tá? Ali foi a primeira vez, então, que as pessoas puderam ter acesso a esse livro, já com o nome da Divina Comédia. Ele nasceu em Florença, onde viveu a primeira parte da sua vida até ser injustamente, né, exilado. O exílio, né, dele foi ainda maior do que uma simples separação física de sua terra natal, porque ele foi abandonado inclusive por seus parentes. Dante, né? Apesar dessa condição, seu amor incondicional e capacidade visionária o transformaram no mais importante pensador de sua época. Vamos ver agora o que nos diz, né, Dante a respeito de Simão o Mago. Em seu livro A Divina Comédia, tem uma parte que chama-se Canto 19, o Vale dos Simoníacos. Ele chamava assim aqueles que seguiram a Simão, Simoníacos, ok? Então, vamos ler aqui, né, literalmente o que ele escreveu. Ele diz assim: ó Simão o Mago, e todos aqueles que te seguiram, profanando e vendendo as coisas de Deus, pelo preço de ouro e prata. Em vossa homenagem devo soar a trombeta, pois é aqui, nesta terceira vala, onde estais, já estávamos no meio da ponte sobre a terceira vala.
De lá eu vi nas encostas e nos fundos da pedra gelada redondos furos escavados de igual tamanho. Da boca dos furos pendiam os pés de um penitente, cujo corpo estava enterrado nos buracos com a cabeça para baixo. Nas plantas dos pés ardiam chamas que escorriam por seus calcanhares. Os sofredores desesperados agitavam seus pés freneticamente, na vã esperança de livrarem-se das dores causadas pelas chamas. Ele prossegue dizendo: Mestre, perguntei, quem é aquele que se debate mais que os outros? E que é torturado por uma chama mais vermelha? Se quiseres, respondeu o mestre, eu te levarei até ele, e lá poderás perguntar quem ele é e de onde veio. Concordei e ele me ajudou na descida difícil, me segurando enquanto passávamos pelas beiras esburacadas. Só quando eu estava diante do pecador foi que ele me soltou. Ó Simão o mago, ó míseros sequazes, por quem de Deus os dons são prometidos à virtude. Em rapina costumazes, por ouro e prata estão prostituídos. Ou seja, ele quis dizer que ele poderia ter tido o dom do Pai, mas ele a perdeu por causa do ouro e da prata. Por vós tange, ora, a tuba sonora, jazeis na Tércia cava, subvertidos. Ele dividiu, subdividiu o inferno, e essa Tércia cava seria um desses locais. A outra tumba, chegamos temerosa da rocha, nos subindo aquela parte, que apruma ao centro eleva-se alterosa. Saber supremo que inefável arte mostras nos céus, na terra e infernal no mundo. Ó, teu poder com o justo se reparte. Então observem, isso foi escrito 12 séculos, depois de ouvirmos falar de Simão o Mago, lá no livro de Atos, na palavra de Ahu. Vamos ler aqui o relato também de um outro, escritor, Samael Aum Veô, sobre Simão o Mago. Ele diz assim: estando nos mundos suprassensíveis, chegaram às minhas mãos 2 obras. Uma era de Simão o Mago e a outra do samaritano Menandro, que chegou ao pináculo da ciência mágica. Então observem que aqui ele trata de alguém que era chamado de samaritano como alguém que chegou ao pináculo da ciência mágica. Depois de consultar essas 2 obras, invoquei a Simão o Mago. Essa invocação a fiz em nome do Cristo. Então Simão o Mago contestou, dizendo-me: em nome do Cristo não me chames, chama-me em nome de Pedro. Então compreendi que Simão o Mago era o polo contrário de Simão Pedro. Penetrei em um precioso recinto onde encontrei Simão o Mago com seu colégio de fiéis discípulos. Quando Sião me viu entrar, em tom áspero, me disse: saia daqui. E acercando-se a mim, me tocou certos chakras do baixo ventre. Então entendi que Simão o Mago era realmente um mago negro. Procedi defendendo-me com minha espada flamígera e ante as torrentes de fogo ardente. Aquele mago negro ficou anulado.
e sem se atrever a mirar, minha espada permaneceu absorta. Observe, eu conheci Simão o Mago na antiga Roma e o ouvi predicando aos seus discípulos. O mal é tão fino e delicado que até a mesma Blavatsky, que os irmãos devem conhecer, né? Blavatsky, né, era uma mulher russa que saiu pelo mundo, né, para demonstrar, né, que as manifestações espíritas não eram realidade, mas também foi ela que criou, né, a teosofia, e foi ela também quem colocou a questão, né, da nova era, da nova ordem mundial, que deveria ser amplamente divulgada a partir do ano 70 do século XX. Até ela, que era uma mestra, vamos dizer assim, em buscar, né, o engodo, ela chegou a crer firmemente que Simão o Mago era o mestre da Loja Branca. Um outro personagem chamado Uiracocha também acreditou que Simão o Mago era um grande mestre gnóstico. E nos diz que tudo o que Papos e outros autores ensinaram acerca da magia nos últimos anos era tomado de Simão o Mago. Então aqui nós vemos a importância, né, dos ensinos desse homem. E nós percebemos com isso, né? Claro que nós estamos aqui na pontinha do iceberg, né? Vamos dizer assim que por esses dados que nós estamos passando, nós podemos perceber, né, claramente que o único que não se equivocou com respeito a Simão o Mago foi Dante Alighieri, em sua Divina Comédia. Dante chama, né, de simoníacos os discípulos de Simão o Mago. Percebe? Por outro lado, os romanos erigiram, né, a ele, a Simão o Mago, estátuas com a inscrição Simone Deo Sancto. Veja, se nós formos estudar atentamente as obras de Simão o Mago, né, aparentemente não há nada que possa ser considerado condenável como magia negra. O mal é tão fino no mundo de nossa mente, o mal é tão delicado e tão sutil no plano do entendimento cósmico, que realmente, né, se necessita de muita intuição para não se deixar enganar pelos demônios do mundo mental. Aí entra Shaul dizendo: olhe para tudo, mas retenha o bem. Esse reter o bem só é possível quando nós somos de Yahoo. Porque, como nós podemos ver, se nós formos ler o livro dele, nós podemos não enxergar. No plano mental, os magos negros são milhões de vezes mais refinados, né, e delicados que os magos negros do plano astral. Isso me faz lembrar, né, das palavras de Yahushua em Lucas 16:8, onde ele nos diz o seguinte: e levou aquele senhor, o injusto mordomo. Aqui é aquela parábola, né, do mordomo que sentiu que ia ser despedido, e aí ele foi nos credores do chefe dele e dividiu ao meio, né, as dívidas, né? Ele disse: vai que eu vou ser despedido mesmo, eu já tenho lugar para isso, né?
Então, diz assim, né? E levou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Observe, mas está falando que foi louvado pelo seu senhor, né? Aquele mordomo injusto, por ele ter agido prudentemente. E ele diz assim, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. São mais espertos. Os filhos do mundo. Pode observar que os filhos do mundo, quando abrem uma igrejinha, logo eles já estão com um carro zero, eles já estão, e quando você menos percebe, já compraram avião. Sabe, eles são mais astutos, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, no caso aqui, né, no plano mental ou no plano espiritual, os magos negros são milhões de vezes mais refinados e delicados, né, que os magos negros do plano astral ou do que aqueles da luz. Estão me entendendo? Observe o que disse Mouma. O Pai era uno, porque contendo em si mesmo o pensamento, estava só. Não era o primeiro, ainda que foi pré-existente. Mas ele só só passou a ser o primeiro, né, quando manifestou a si mesmo, de si mesmo. Quando ele chegou a ser o segundo, ou dual. Ou seja, aqui ele está falando que a Yahushua HaMashiach era o próprio Yahu. Observe o que ele diz mais. Não foi chamado Pai até que o pensamento lhe deu este nome. O pensamento era o Mashiach para ele, né? Portanto, desenvolvendo-se de si mesmo, manifestou-se de si mesmo o seu próprio pensamento. E assim também o pensamento manifestado não se atualizou, senão que viu ao Pai oculto nele. Isto é a potência oculta em si mesmo. Então observe, isso dito no primeiro século. Em qual livro do que é chamado de NT, né, que na verdade seria a aliança regenerada, né, a aliança do Sinai, nós encontramos alguma colocação desse tipo? E nenhuma. Nós passamos a estudar colocações desse tipo a partir dos concílios ecumênicos de Roma. Observe, ele continua. E a potência, que ele chama do Namis, e o pensamento, que ele chama de Epinila, são masculino e feminino, porém, ao corresponder-se reciprocamente, porque a potência de modo algum difere do pensamento, são um só. Assim, nas coisas de cima está a potência, nas de baixo o pensamento. Ocorre, portanto, que se bem é uno, o manifestado por ambos aparece duplo, pois o andrógeno leva em si o mesmo elemento feminino. Assim, a mente e o pensamento são inseparáveis um do outro por serem uno.
ainda que apareçam em dualidade. Isso está no 6º volume, né, escrito por ele, na página 190, apontamento 2, sobre a doutrina secreta. Ok? Então, quem ler esse parágrafo, né, não poderá encontrar nada que possa condenar Simão Mago como um mago negro. A não ser que, desde o início, ele já pregava a não unidade de Ru, para quem sabe que Ru é único. E essa chave é dada a nós por Dante, em sua obra intitulada A Divina Comédia. Dante nos pinta em seu inferno a Simão o Mago e todos os feiticeiros, né, que são chamados por Dante de simoníacos, caminhando em seu inferno com a cabeça para trás. Ou seja, a magia negra de Simão o Mago consiste em que ele ficou me olhando, né, para o passado. E não quis aceitar ou não foi permitido a ele, né, que aceitasse ao Mashiach. E ele criou o que nós chamamos de uma nova corrente e saiu pregando. Esta é uma rebelião contra as hierarquias divinas. E de fato Simão o Mago ficou colocado nos mundos da magia negra. Aquele que atentamente estudar, né, os ensinamentos de Simão o Mago poderá comprovar que Simão o Mago não fala uma só palavra a favor de Yahushua HaMashiach. Lembram João dizendo: quem não disser que Mashiach veio em carne é o anticristo? Simão o Mago viu que a chispa, né, se desprendia da chama em si mesmo, sem recordar-se daquelas palavras ditas pelo Rabi de Cafarnaum, Yahushua, que estão contidas em João 6,44, que eu quase não uso. Né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então ele dizia que a chispa, né, se desprendia da chama, ou seja, o poder dele vinha dele mesmo. Ele não lembrava do que realmente era real, porque não lhe foi dado ver e guardar. Observem, Simão Mago viu ao Pai oculto nele mesmo e quis realizá-lo em si mesmo, e o tempo todo rechaçando ao Mashiach. E assim foi como de fato ele caiu na magia negra. Ou seja, por puro orgulho. Nós temos que entender que coisa semelhante está acontecendo, vem acontecendo desde o primeiro século, né? E está acontecendo agora, no século XXI, com muitos espiritualistas, né, que não conseguem, não podem aprender a palavra de Yahu, por não lhe ser dado enxergar. E na grande maioria das vezes é por causa do orgulho. Eu diria que esses seres, né, que não conseguem enxergar, seres simoníacos, né, eles também caem na magia negra, ou seja, do lado das trevas, né, por causa do orgulho. Observem, Simão o Mago conheceu o grande arcano
que ele chamava de absolutamente casto. Um mestre cujo nome era Iracocha, né? Na página 50 do livro da Igreja Gnóstica, ele cita um parágrafo do livro A Prédica de Simão Mago, que literalmente diz: para vós falo em metáforas, porém deveis compreender-me. Duas espirais de toda seriedade há em um princípio sem fim. Ambos vêm de uma raiz, ou seja, o poder infinito do silêncio invisível. Uma das espirais vai para cima, é o poder, o entendimento do grande todo que a tudo chega e é masculino. O outro tende para baixo, é a grande mente, o produtor incansável e é feminino. Na união de ambos está a resolução de todo o problema. O poder de si mesmo é masculino e feminino por sua vez. Então nós podemos ver aqui com essas palavras dele, né, que a mente é a parte animal mais perigosa de um mago, de um alquimista, de um falso profeta. Se a Simão Mago tivesse sido dado o domínio da mente, né, com o látego, né, da vontade, ele não teria caído no abismo. Agora, aquele que cai, que se deixa levar pelos raciocínios da soberba da mente, fracassa na grande obra e cai no abismo. Aquele que serve a Yahoo deve ser muito humilde entre as hierarquias, né, divinas, para não fracassar na grande obra. A mente deve humilhar-se ante as hierarquias divinas. A mente deve voltar-se como uma criança humilde e simples ao Pai. A mente deve humilhar-se ante a majestade do íntimo. Esses magos negros ou das trevas, né, eles têm sublimes presenças e deliciosa cultura espiritual. Quando esses magos falam, só falam de amor, de luz, de verdade e da justiça. Parecem seres inefáveis. E só viemos a descobrir que são magos negros quando então, muito fino e delicado, nos aconselham a ejaculação seminal. Se nesse momento gritamos em sua presença, viva o Mashiach, a destra de Yahoo, veremos todos esses falsos profetas levantar-se iracundos contra nós, nos expulsando dos seus recintos. Assim, pois, o mal se reviste, né, de tão sutis enganos, que o discípulo deve sempre abrir bem os olhos e viver alerta e vigilante, como um vigia sempre em época de guerra. Por isso o Mashiach disse: orai e vigiai, e observai os sinais do tempo. Porque existem adeptos da sombra, né, que disfarçados de Mahatmas, né, se nos apresentam nos mundos internos para nos dizer que já estamos caídos, que já fracassamos em nosso anelo rumo à luz, que já perdemos os graus a nós dados, e etc. Assim, então, se o discípulo se resvalar, né, nessas cascas, cai no abismo inevitavelmente. Observe, a mente não deve raciocinar por si só. A mente deve fluir integralmente, sem o batalhar das antiteses, né? Ou seja, quando nós recebemos alguma informação, é claro que nós vamos, né, estudá-la, vamos pensar nela, vamos
pedir ao Pai que nos mostre, mas não podemos estar batalhando contra aquilo que o Pai nos mostra. A mente deve se converter em um instrumento flexível e delicado, onde possa se expressar a majestade do Criador no íntimo. Ou seja, que seja entregue nas mãos do nosso Criador. Ele deve dominar a nossa mente. Nós vemos que o orgulho fez Simão, o mago, cair nos abismos da magia negra. Como está escrito, né? E como viu Simão que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Arra-Kodesh, lhes ofereceu dinheiro, pedindo a Kefa, né? Dai-me também a mim esta potestade, que a qualquer que puser as mãos por cima, receba o Arra-Kodesh. A que Pedro, né, lhe disse: teu dinheiro pereça contigo. Que pensas que o dom de Ahu se ganha por dinheiro? Não tens parte nem sorte nesse negócio, porque teu coração não é reto diante de Ahu. Arrepende-te, pois, desta tua maldade e roga a Ahu, se quiçá te será perdoado o pensamento do teu coração. Porque em fel de amarguras e em prisão de maldade, vejo que estás. E veja a resposta de Simão: rogai por mim a Yahu. Rogai vós por mim, né? A Yahu, que nenhuma coisa dessas que haveis dito venha sobre mim. Que é o que nós vemos no início, né? No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Com esses versículos das Sagradas Escrituras, né, fica absolutamente comprovado nossa afirmação de que Simão, o mago, é um perigosíssimo mago negro. Eu sei que para muita gente isso deve estar sendo algo muito novo, algo talvez até incompreensível. E devido à complexidade desse assunto, né, então eu resolvi dividir esse estudo em duas partes. Na primeira, apresentando, né, os fatos, demonstrando quem na realidade era aquele homem, né, que é citado no livro de Atos, no capítulo 8, Simão o Mago. Na parte 2 e última disto, nós vamos estar vendo qual foi a influência desse homem para que se chegassem aos bispos, dos bispos a Roma, de Roma à Santa Madre Igreja, nos concílios, as doutrinas trinitarianas, as doutrinas da Mãe Virgem, as doutrinas de tanta coisa. Por isso que eu digo que para muita gente que ler o livro de Simão o Mago vai achar que ele é alguém que tinha muito conhecimento da luz. Mas na verdade ele apenas era um servo das trevas. Bom, meus irmãos, eu espero, né, que esse assunto possa trazer edificação, que esse assunto possa mostrar-lhe, né, vamos dizer, de um outro ângulo, aquilo que no passar desses últimos 30 e tantos anos eu venho tentando mostrar a respeito da cristandade, do judaísmo e de tantos ismos que nós vemos por aí. Se você acompanhou o que nós falamos agora, vocês vão ver que o pensamento, os ensinos, a doutrina de Simão Mago estão presentes, né, na grande maioria das doutrinas
religiosas, seja qual for a religião. Nós vamos estar demonstrando isso mais claramente na parte 2. Então não percam a parte 2, porque aí vocês terão realmente a visão do todo e poderão compreender, né, na sua totalidade, a parte 1. Eu me despeço desejando a todos a paz e a Yahushua HaMashiach, que tenham um ótimo terceiro dia de trabalho, né? Na paz de Yahushua HaMashiach. E que orem, pedindo ao Pai que lhes dê visão, compreensão, para poderem obedecer a todos os desígnios, leis, vontades de nosso Pai Yahu, para com cada um de nós. Em nome de Yahushua HaMashiach, né, eu me despeço de todos. Tenha um ótimo terceiro dia de trabalho. Shalom, shalom. Fui.